Paz de Deus, queridos irmãos, de novo aconteceu. Meu propósito era gravar um vídeo aqui falando dos 10 mandamentos que alguém do canal, algum inscrito do meu canal pediu. Terminou que um outro inscrito também, uma outra pessoa, falou para mim um dia desse: irmão, fala algumas passagens bíblicas a respeito do sábado, né? Então eu queria gravar um vídeo só falando do sábado e um outro vídeo só falando dos 10 mandamentos. Terminou que eu emendei aqui, falei sobre os 10 mandamentos e terminei falando sobre o sábado. O vídeo ficou com 50 minutos. Então eu peço encarecidamente, irmãos, tenha paciência, assiste aí de 2 vezes se você não tiver tempo, 25 minutos da primeira e depois você assiste o resto. Mas se você tiver tempo de assistir logo tudo, assiste, mas tenha paciência aí um pouquinho, é porque está faltando em mim esse controle. Como os 10 mandamentos envolvem o sábado, terminou que eu já falei sobre o sábado também, né? Que Deus abençoe, vamos para o vídeo, assiste de 2 vezes ou de 3 vezes, que a santa paz de Deus esteja com você e com todos nós, amém. Deus seja louvado, amém. Vamos para o vídeo. Glória a Deus, louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Que a santa paz de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus e o amor do Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós. Queridos irmãos e ouvinte da palavra de Deus, a qual eu venho hoje aqui nesta manhã compartilhar. Hoje é com imensa alegria e prazer que compartilho aqui nas redes sociais a santa palavra de Deus, para cumprir também o que o Senhor nos advertiu para nós propagar o santo evangelho, a santa palavra. E venho aqui usar essas redes sociais para o bem, para falar de Jesus, para falar do amor do nosso Deus. A pedido de um inscrito do meu canal, pediu para mim gravar um vídeo falando dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. E eu vou aqui ler 20 de Êxodo e vou falar o que eu já me preparei para falar nesta manhã, neste vídeo, para também acrescentar mais no conhecimento de cada pessoa, porque pode ser que o que eu venha falar aqui venha acrescentar na mente de alguém, que venha poder somar alguma coisa de bom. Então vamos começar essa leitura em nome do Senhor Jesus. 20 de Êxodo, eu vou ler do versículo 1 até o verso 17. Até o verso 17. Para mim não fazer essa leitura e depois eu voltar de novo falando, eu vou fazer essa leitura versículo por versículo e falar sobre ele. Já leio o versículo e já falo sobre ele. Vamos começar em nome do Senhor Jesus. Então Deus falou todas estas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura,
e nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos falar um pouquinho sobre esses versos, depois eu começo de novo no verso 7, eu recomeço. Então Deus falou todas essas palavras: eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim, não faça para ti imagem de escultura. Então, o que Deus está falando aqui é que Ele é o único Deus, é que Ele é o único Senhor, Criador de todas as coisas. A Ele devemos toda nossa gratidão, toda honra, toda glória e todo louvor. A mais ninguém é que ele está dizendo aqui nesse texto. Aí no verso 4, no verso 3, ele diz: não tenham outros deuses diante de mim. Ele está dando uma ordem: não faça para ti imagem de escultura, e nem alguma semelhança do que há em cima no céu e nem embaixo na terra. Não te encurves a elas e nem preste culto, porque eu, Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, mas faço misericórdia até milhares de geração daqueles que me amam. Então ele visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que aborrecem ao Senhor. Mas ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, falando um pouquinho aqui desse versículo 4, que o Senhor dá uma ordem para não fazer. Ele dá uma ordem e pronto. Não temos que arrumar uma desculpa ou um argumento para nós fazer alguma imagem de escultura. Não temos que arrumar argumento e nem um subterfúgio. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo outro. Eu não vou poder detalhar demais aqui esse capítulo, essa fala, porque senão o vídeo fica grande demais. Porque tem gente que arruma desculpa. Não, porque Moisés foi feito lá, Salomão fez os querubins e não sei o que, Moisés fez uma serpente no deserto. Cada texto tem o seu contexto. Ele fez porque Deus mandou. Moisés fez porque Deus mandou. Salomão fez porque Deus mandou. Mas Deus não mandou mais. Então Deus abre exceção de alguma coisa. Quando ele abre a exceção. Mas quando ele não abre, o que o Senhor está dizendo aqui é para nós não fazer nenhuma imagem de escultura que substitua o nosso Deus. Ou seja, qualquer um ser que o homem faz para substituir o lugar de Deus já está errado. Por exemplo, Moisés subiu ao monte e passou muitos dias no monte. Quando ele desceu, o povo tinha feito um bezerro de ouro. A ira de Deus se acendeu. Deus não gostou
Porque está aqui os mandamentos, Deus disse para eles adorar. Eles fizeram um bezerro de ouro para adorar, para substituir Deus. Então toda imagem de escultura, toda semelhança do que há em cima no céu, que substitua Deus, que deixe Deus de lado, ou que divide a glória de Deus. O que é dividir a glória de Deus? Dividir a glória de Deus é quando nós temos que pedir unicamente ao nosso Deus, ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Alguém pede para outro ser, para uma imagem de escultura, imagem de homem, ou de animais, ou de astro, ou de sol, ou de lua. Se alguém se prostrar perante essas imagens de escultura, aí esse 20 de Êxodo está dizendo: não te encurvarás a elas, e nem as prestarás culto. Então, não pode ser prestado culto para nenhuma imagem de escultura, como se ela fosse também um ser poderoso, um ser que também possa fazer alguma coisa pelo ser humano. Deus diz que é só Ele pode fazer. Está escrito em Isaías, não lembro agora o capítulo e o versículo, mas está escrito, salvo erro, capítulo 44, 43, sei lá, diz lá: a minha glória eu não dou a outro, e nem o meu louvor para as imagens de escultura. Deus está dizendo que não dá a sua glória a outro. Então esse negócio de alguém pegar uma imagem de escultura e conversar com ela, falar com ela, ter ela como ser devoto dela. Nós temos que ser devoto é de Jesus Cristo, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que está ensinando aqui. Não se encurvar perante nenhuma imagem de escultura, seja lá de quem for. Deus proibiu e pronto. Então não pode ser arrumado subterfúgio. Porque Deus está dizendo também: porque eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E nós desobedecer a palavra de Deus é aborrecer a Deus. Nós fazer diferente do que Deus mandou, nós aborrece ao Senhor. Nós está em desobediência ao Senhor. Mas ele diz aqui também: mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então faço misericórdia até 1000 gerações. Não é 1000 anos não, é 1000 gerações. Uma geração é mais ou menos aí mais de 50 anos, uma geração. E aqui ele está dizendo que faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Só que, adiantando um pouquinho aqui, o Senhor prometeu, está escrito em 18 de Ezequiel, porque aqui ele está dizendo: visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, até a terceira e quarta geração. Quando chega lá no livro de Ezequiel, Deus fala que acaba este provérbio em Israel: os pais comeram uva verde e os dentes dos filhos se embotaram. Diz o Senhor lá em 18 de Ezequiel, depois você lê lá, a responsabilidade é pessoal. Todas as almas são minha, assim como a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha. Aí Deus determina lá pela profecia de Ezequiel: a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar, esta morrerá. Cada um é responsável por si.
Aí lá está explicando, se o pai andar no caminho tortuoso e o filho andar no caminho de Deus, Deus salva o filho, Deus abençoa o filho e o pai será amaldiçoado. Pelo decreto que a palavra ensina, quem desobedecer é amaldiçoado. Como está escrito lá em Deuteronômios, capítulo 28. Deuteronômio, capítulo 28, Deus em São 68 versículos. Os 14 primeiros versículos fala de benção. Benção para quem? Para quem obedecer, para quem ser zeloso, para quem andar nos conselhos de Deus. Deus promete benção. Agora, lá também tem 54 versículos falando de maldição, que é o castigo da desobediência. Quer ver lá? Então Deus promete benção para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que guardam o mandamento do Senhor. E Deus promete maldição para aqueles que não guardam o seu mandamento. Então, o Senhor assim fala. Então, vamos agora ler o verso, continuar aqui no verso 7. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias vocês trabalhará e fará toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Seu Deus, não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro. Porque eis que em 6 dias o Senhor fez os céus e no 7, e ao 7º e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Então, vamos conversar um pouquinho aqui sobre esse sábado, que é o 4º mandamento, que o Senhor disse que abençoou o dia de sábado, a qual os israelitas, os judeus, não poderiam trabalhar dia de sábado. Não poderiam trabalhar dia de sábado. Nem o estrangeiro, nem o seu animal. Era para santificar, porque Deus fez o mundo, fez todas as coisas, os céus e a terra e o mar, e tudo que neles há em 6 dias, e no 7º descansou. Mas alguém pergunta, e no Novo Testamento? Esse mandamento, ele continua. No Novo Testamento, nós não encontramos nenhuma vez, nenhum texto bíblico, aonde o Senhor Jesus, ele menciona, e os apóstolos, eles mencionam que temos que guardar. Quer dizer, os cumpridores da nova aliança do Novo Testamento têm que continuar guardando o sábado. Esse sábado é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, que ele é uma figura de Jesus. Ele é uma figura de Jesus. Alguém às vezes pode não acreditar, pode achar que não faz sentido, mas eu vou falar um pouquinho aqui do que Jesus ensinou. Por que ele é uma figura de Jesus? Porque é o único mandamento
que Deus falou que é para o homem descansar de todo o seu trabalho, de toda a sua fadiga da semana. Já no Novo Testamento, qual o descanso que foi falado? Qual o descanso? O descanso é o próprio Jesus na nossa vida, porque ele veio para nós descansar do nosso fardo, do fardo chamado pecado. Então, e ele disse: vinde após mim e encontrarei descanso para vossas almas. Então, Cristo é o descanso no Novo Testamento, descanso para a alma e não para a carne. Ah, mas é argumento meu, mas faz sentido. Não é argumento meu, é da palavra. A palavra que está dizendo, foi Jesus que disse: vinde após mim e acharei descanso para a vossa alma. Não vai dar de detalhar muito sobre isso, eu vou ter que gravar um vídeo específico. Mas eu quero ler algumas passagens que eu anotei aqui para ficar mais rápido. Algumas passagens aqui da palavra sobre o sábado. Tinha uma promessa de que o sábado não seria uma lei, uma doutrina para os guardadores do Novo Testamento. Vou ler algumas passagens bíblicas resumidas. Em Lamentação de Jeremias, está escrito assim, no capítulo 2, no verso 6, diz assim: demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse uma horta, destruiu o lugar da congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Então, vemos que no Novo Testamento, os sacerdotes, bendito o nome santo do Senhor, eles condenaram Jesus, junto com o povo. E um dos pontos principais foi porque Cristo não guardava o sábado conforme a lei está dizendo, ou não deixou de trabalhar. Por quê? Porque nós encontramos várias passagens na Bíblia, eu quero ler aqui algumas, que o Senhor Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus, eu vou ler aqui algumas passagens. Em João 5, verso 37, e Jesus lhe respondeu, depois lê o João 5 aí, verso 17, 37 não, 17. Porque o Senhor Jesus curou um homem, e aí aquele homem, está fazendo muito barulho aí, aquele homem, né? Os guardadores da lei viram aquele homem e perguntaram para ele, indagaram para ele: quem fez isso? Quem fez isso? Aí ele falou que foi o Senhor Jesus. E está escrito aqui: e eles acusando a Jesus, no verso 17 de 5 do evangelho escrito por João, diz assim: e Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Verso 18: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui está escrito que Jesus quebrantava o sábado. E quem foi que escreveu isso aqui? Foi João. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia
que Deus era o seu próprio Pai. Então o próprio Jesus quebrantava o sábado. Ele é o Senhor do sábado. E aquele sábado do Antigo Testamento era uma figura do próprio Jesus, porque ele era para descanso. E Jesus veio também para descanso. No capítulo 6, mas uma cura não é trabalho. Uma cura não é trabalho. Como que não é trabalho? Como que não é trabalho? Né? Por exemplo, então quer dizer que os médicos que estão trabalhando nos hospitais, fazendo atendimento para curar as pessoas com as suas cirurgias, com o seu trabalho lá, ele não está trabalhando, não? Um médico não está trabalhando? Claro que está trabalhando. O vídeo, se eu for explicar tudo, vai ficar muito comprido. Mas vamos ver um outro tipo de trabalho, então. No capítulo 6 de Lucas capítulo 6, está escrito assim: aconteceu que num sábado, passando Jesus pela seara, os seus discípulos colhiam e comiam espiga, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que faz o que não é lícito ao sábado? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição, os deu aos que com ele estavam, pães que não lhes era lícito comer, mas exclusivamente os sacerdotes. E acrescentou-lhe: se o Filho do Homem até do sábado é Senhor. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, se nós meditarmos nessa fala, o Filho do Homem é Senhor do sábado, não é o servo não é o Senhor que tem que se render ao servo. É o servo que tem que se render ao Senhor. Deu para entender? Não é o servo, o Senhor que tem que obedecer o servo. É o servo que tem que obedecer o Senhor. Então, se Jesus disse: o Filho do Homem do sábado é Senhor, então ele é soberano. Ele faz o que ele quiser. E nós a pessoa trabalhar para comer, não está fazendo mal algum. E é permitido por Deus. Está aqui na leitura. Jesus permitiu que os seus discípulos colhessem para se alimentar. Mas não vai dar de detalhar muito. Eu vou ler mais algumas passagens. E sucedeu que, em um outro sábado, entrou ele na sinagoga, ensinava. Ora, achando ali um homem cuja mão direita estava ressecada, os escribas e os fariseus observavam e procurando ver se ele fazia uma cura no sábado, a fim de acharem de que o acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse ao homem da mão ressecada: levanta-te e vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Então, ali o Senhor Jesus falou isso e curou o homem. Depois da fala, curou o homem. Mas prestamos atenção: é lícito fazer o bem ou o mal? Claro que é o bem pode fazer. E fazer uma cura, colher para comer, fazer alguma coisa, algum trabalho para fazer o bem, Jesus nunca reprovou.
Não está no Novo Testamento. É claro que no Antigo Testamento não podia fazer nenhuma obra, segundo os judeus, o entendimento deles. Mas Jesus veio trazer um novo mandamento. E o novo mandamento que ele veio trazer é o amor. Vou ler mais uma passagem sobre o sábado, não vai dar de detalhar muito, que eu não quero que esse vídeo passe de 40 minutos. Mas, em Colossenses capítulo 2, verso 16, diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então está aqui. Ninguém vos julgue, ninguém julgue os outros por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábado. Verso 17 de Colossenses 2, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Sombra das coisas que haviam de vir. Sombra não é a imagem real, mas dá um refrigério. É claro, sombra dá um refrigério quando temos uma fadiga, quando estamos afadigados do calor do sol. Se nós encontrar uma sombra, ela dá um refrigério. Bendito seja o teu nome. Então era a sombra das coisas que haviam de vir, tanto comida como bebida, lua nova ou sábados, era sombra. Quer dizer, a imagem real é Cristo, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo, quem havia de vir era Cristo, com os seus novos mandamentos, com uma mudança de mandamento. A lei tinha muitas, lá no Antigo Testamento tinha muitas leis. Porém, os 10 mandamentos, eles continuam, porque se resumiu em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com toda a tua força. E amarás o teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus. Nisto se cumpre toda a lei e os profetas. Então, eu até baixei aqui no celular para mim não ficar abrindo a Bíblia, para não demorar muito. Eu quero ler algumas passagens aqui, né? Então, continuando aqui, glória ao nome santo do Senhor. Eu vou ler o restante dos versículos. Aleluia. Que eu parei no sábado. Verso 12. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Não mate, não adultere, não cometa adultério, não furte, glória a Deus, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Glória ao nome do Senhor. Só até aqui. Então, todos os outros 9 mandamentos, eles continuam em vigor. Mas o sábado também continua, não literal, mas espiritual, porque o sábado literal era uma sombra. Literal que eu digo assim, depois que o sol se nasce até o sol se pôr lá, no dia de sábado, do sábado literal, tinha que se fazer, não poderia se fazer nada. Mas no sábado espiritual,
porque ele era a sombra de Cristo, porque enquanto o povo judeus, Cristo não chegou, o povo descansava no dia literal. Depois que Jesus chegou, nós descansa no dia espiritual. Ele é o dia que raiou na nossa vida. Dia significa luz. Luz, ele é a luz do mundo. Ele é o sal da terra. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ele descansou de quê? Ele descansou do que ele estava falando por certo, né? Porque Deus, está escrito que ele descansou. Então ele parou de mencionar, porque ele fez tudo pela palavra. Só o homem que ele pegou com a mão. Então ele parou, o significado é descansou. Mas ele fez tudo. Quem é a palavra? A palavra é Cristo. Ele é Cristo. A palavra é Cristo, a palavra feita carne. Porque está escrito que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, se Deus descansou, ele descansou na sua palavra, ou da sua palavra. Porque ele fez todas as coisas, foi com ela. Foi com ela. Digamos que o Senhor só fez o homem com a mão. As outras coisas foi com a palavra. Então, é como se alguém está fazendo algo, ele está exercitando a mente. Ele está exercitando a mente para fazer aquele algo, focado naquele algo que ele está fazendo. Quando ele para de fazer aquilo, então ele descansa daquilo. Então Deus parou, quando ele terminou de fazer todas as coisas, ele parou. Ele parou de dizer, haja isso, haja aquilo outro. E esse haja, o significado é Jesus. Jesus é que é a palavra. Porque lá em 1 de João disse, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio, tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então Jesus é a palavra de Deus, a palavra feita carne. E quando Deus cessou de fazer todas as coisas pela palavra, então o significado é que ele descansou. Só que ele descansou da sua palavra ou na sua palavra. E a palavra não é Cristo? Então Cristo já fala no Novo Testamento, eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vinde após mim e acharei descanso. Então Jesus é o primeiro dia, é o último dia, ele é o meio, ele é tudo. Tudo Deus estava fazendo por ele, nele e para ele, diz a palavra. Mas não podemos esticar muito. Vamos ler aqui mais um pouquinho. O certo é que o Senhor Jesus nunca deu essa lei para guardar o sábado no Novo Testamento. Alguém mostra algumas passagens bíblicas, Maria Madalena foi ao sepulcro, guardou o mandamento, aí de manhã cedo do domingo foi ao sepulcro. Claro, ainda estava vigorando o Antigo Testamento. Então, antes do Senhor Jesus morrer e ressuscitar, quem estava em vigor eram as normas do Antigo Testamento. Depois que ele ressuscitou, mas mesmo assim, ele não guardou o sábado literal e nem exigiu dos seus discípulos, porque ele veio trazer um fardo leve e um jugo suave. E nem exigiu dos seus discípulos. Bendito, porque nós encontramos na Bíblia os discípulos colhendo, colher é trabalhar. Nós encontramos na Bíblia o Senhor Jesus curando, cura é trabalhar. E ele mesmo disse, era sábado, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto.
Está resumido. Agora, Jesus foi quem falou que ele trabalha também e pronto, ele é Senhor do sábado, como eu já disse. Agora vamos falar um pouquinho de outras coisas, de outras menções que o Senhor Jesus menciona aqui nas Escrituras e que ele não mostra o sábado. Vamos ver uma passagem bíblica que está aqui em Mateus, capítulo 19, verso 16. Eu pus no celular assim, para ficar mais rápido, para não ficar abrindo a Bíblia e caçando os textos. Aí eu pus aqui que eu já vou estar numa lista, né? E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um, né? Em outras passagens fala: bom é o Pai que está no céu. Se querem, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Então foi aquela parte que o Senhor Jesus fez uma prova dele e disse: ainda te falta uma coisa, vende o que tem, dá para os pobres e vem segue. E o homem desistiu por causa dessa palavra. Então, só que nós observação aqui, Jesus citou todos os outros mandamentos, e não mencionou o sábado. Por que ele não mencionou o sábado? É porque ele já estava quebrantando o sábado, que não podia fazer cura dia de sábado, não podia colher dia de sábado, e o Senhor Jesus, como o Senhor do sábado, é o sábado que tem que reverenciar o Senhor, e não o Senhor ter que reverenciar o sábado. Agora vamos falar um pouquinho do mandamento do amor, né? Que em João capítulo 3, 13, verso 34 diz: novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Então, porque quando diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, com toda a tua força, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, isso vai se resumir toda a lei e os profetas. Não como era lá, que tinha leis cerimoniais, leis, 613 leis para os judeus, que não podia comer com a mão suja, que era um escândalo para os judeus, que não podia isso, que não podia aquilo. Por isso que Paulo está dizendo em Colossenses 2,16: ninguém vos julgue por comida, por bebida, lua nova, sábado, dia de festa, porque tudo isso foi sombra. O corpo é de Cristo. Cristo não veio, ele veio mostrar as coisas mais necessárias, coisas impactantes. Essas coisinhas aí não tira salvação na época de Cristo, é claro, né? Romanos 13. Romanos 13, olha o que diz em Romanos 13. Verso 9. Por isso, não diz aqui, verso 8 diz: coisa alguma, exceto o amor, não deveis a ninguém coisa alguma, exceto o amor, que vos ameis uns aos outros, pois quem ama ao seu próximo tem cumprido a lei. Por isso não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra
se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Mas no amor tem vários mandamentos que nós temos que cumprir para nós testificar que verdadeiramente nós ama o Senhor se nós cumprir os seus mandamentos. Ah, mas esse mandamentinho aí é pequeno. Isso aí é coisa simples. Mas Jesus falou no capítulo 5 de Mateus, no verso 19, aquele que violar um dos meus mandamentos e ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino do céu. Aquele que os cumprir, ele falou, pode ser um dos menores dos mandamentos, será considerado mínimo. Mas quem cumprir, mas do que Jesus ensinou, né? Aqui em Romanos capítulo 10, já estou terminando, em Romanos capítulo 10, verso 4 em diante diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu: o que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Glória. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em seu coração quem subirá ao céu. Isto é, para trazer do alto a Cristo. Então Cristo veio do alto. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se nós agora vamos ler mais um aqui. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver enviado o seu Filho unigênito ao mundo, ao mundo, para vivermos por meio dele. Então, glória ao nome santo do Senhor. Então, é isso que o apóstolo João fala aqui. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, tenho que parar este vídeo. Quero ainda mencionar uma passagem bíblica que fica escrito aqui. Meu Deus do céu, eu abri. Deixa eu ver se é aqui que fala disso que eu ia falar. 14, não. Em Romanos 14, o apóstolo Paulo, só falando mais essa para me encerrar este vídeo. O apóstolo Paulo disse: alguém faz diferença entre dias e dias, outro julga igual todos os dias. Ele fala aqui no título que é a tolerância para com os fracos na fé. Então aqui nesse texto ele ensina, uns acham que de tudo pode comer, o que é fraco come legume. Uns faz diferença entre dias e dia, para o Senhor faz, outros julga igual todos os dias, para o Senhor julga. Cada um esteja inteiramente firme naquilo que aprova. Então Paulo, por esse texto, eu não vou nem detalhar muito, que já passou do horário. Eu falei que ia gravar falar do sábado em outro vídeo. Terminei falando foi nesse. Aqui Paulo deixa claro que quem usa o dia de sábado para fazer só o bem, para dedicar para Deus, não está errado não. E aquele que também trabalha dia de sábado para fazer o bem,
também não está errado. Aí Paulo disse aqui, pelo que eu entendi, é que cada um esteja firme naquilo que aprova. Aí ele proibiu: quem usa o dia de sábado para não trabalhar, não julgue os outros. Porque o errado está no julgar os outros, a pessoa se achar que é melhor porque ele está fazendo aquilo, sendo que Jesus não ensinou isso e não determinou. Mas se você acha que deve, só para fazer o bem, só para adorar a Deus, só para fazer o bem, joia. Mas não julgue aquele que precisa trabalhar dia de sábado também para fazer o bem. Porque para Deus ele está fazendo e convicto que ele não está errando também. Quem guarda, não acuse quem não guarda. E quem não guarda, não acuse quem guarda. Isso aí é o amor que tem que prevalecer. Leia e medita essa carta de 14 aos Coríntios, aos Romanos, 14 aos Romanos. Vê o que o apóstolo fala sobre isso. É isso que eu entendi. Mas tenho que encerrar por aqui, que era para ficar só uns 30 minutos esse vídeo, e já foi para quase 50 minutos. Então quero encerrar. Deixa o seu gostei, deixa o seu joinha, compartilhe esse vídeo com alguém. Bendito seja o nome do Senhor. Compartilhe com alguém. Faça os seus comentários, alguma coisa que você achou. Eu gosto também de aprender. Eu não sei de tudo, mas eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, né? Que Deus abençoe todos que ouviu, com a santa paz de Deus. Que a santa paz de Deus e a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém. O Senhor Deus seja louvado. Amém.